Meu nome é Thiago Nogueira e eu sou o coordenador da área de fotografia contemporânea do Instituto Moreira Salles e o curador da exposição Daido Moriyama, uma retrospectiva que abrange a vida e a obra de um dos fotógrafos mais importantes do Japão e certamente um dos grandes nomes da fotografia mundial. O Moriyama hoje tem 83 anos, produziu extensivamente ao longo da vida e teve uma produção muito ligada à fotografia de rua, mas também uma investigação conceitual e até filosófica sobre a natureza da própria fotografia. A exposição está dividida em 2 andares. A primeira parte dela acompanha as décadas de 60 e de 70, quando o fotógrafo iniciou a sua trajetória dentro do campo da fotografia, mas também fez talvez as perguntas mais radicais em relação ao sentido da imagem, a relação dessa imagem com a indústria da comunicação e o papel do fotógrafo nessa circulação e nessa produção visual. A segunda parte da exposição se concentra a partir dos anos 80, quando Moriyama, depois de uma crise pessoal, retoma o seu interesse pela fotografia e continua a desenvolver uma visão muito interessante sobre a imagem que conecta a ideia da memória, da história, do passado e do presente, do futuro, com a exploração das cidades. É importante lembrar que na fotografia japonesa desse período, o que contava mesmo era a publicação nas revistas. A gente não tinha museus, instituições e galerias onde a fotografia era ampliada e mostrada nas paredes. O debate sobre a imagem acontecia nas revistas e, curiosamente, em revistas de grande circulação, de milhares e centenas de milhares de exemplares, e por isso na exposição a gente procurou sempre reproduzir o contexto original em que essas fotografias eram publicadas e também trazer as revistas originais para que o visitante tenha uma ideia da escala de publicação, do tipo de papel, das formas de impressão, do que realmente entusiasmava os fotógrafos e o debate do Japão daquele momento. Nesse primeiro capítulo da exposição, que a gente chama de Teatro de Fotos do Japão, ele está trabalhando para uma revista importante naquele período que chama Câmara Mainichi, com a assistência do editor Shoji Yamagishi, e ele começa a fazer diversas matérias sobre a sociedade japonesa, matérias pontuais sobre diferentes aspectos dessa sociedade. Ele vai falar da ocupação japonesa, vai falar de um teatro num bairro de Asakusa, vai falar da história de um ator que tinha se tornado bastante especial, vai falar, enfim, das transformações sociais do Japão. É um momento também em que ele começa a desconfiar pela primeira vez da ideia de que o jornalismo pudesse, de fato, representar a totalidade da vida ou pudesse narrar a totalidade do mundo. E ele começa a olhar para essa experiência dele como uma fragmentação da própria realidade, né? Em 1968, o mundo estava em convulsão. Os protestos sociais pipocavam não só na Europa, nos Estados Unidos, mas também no Japão, obviamente pelas transformações sociais, mas também pela tensão que existia na sociedade com relação à ocupação americana do país. Nesse período, um grupo de fotógrafos e artistas e poetas de esquerda resolve fundar uma revista independente chamada Provoke. A Provoke, obviamente, se contrapunha às revistas de larga circulação, de comunicação de massa, que dominavam o cenário da fotografia naquele período e propunham uma revolução não só nos costumes, mas também na forma de pensar a fotografia. A ideia era que a fotografia não fosse mais submetida à palavra e ao jornalismo, mas que ela se revelasse como uma linguagem autônoma e se afirmasse desse jeito. Eles diziam, né, há coisas que só as imagens podem registrar, que as palavras não conseguem. Moriyama foi convidado para publicar o seu trabalho no 2º número da revista Provoke, que era um número que tinha como tema a ideia de Eros. Moriyama desenvolveu um pequeno ensaio feito com uma mulher dentro de um quarto de hotel. Essa mulher aparece se desdobrando em poses bastante sensuais na cama do hotel e você vai acompanhando aquelas imagens numa mistura de voyeurismo, né, de participação. De uma forma muito interessante, ele combina a posição do fotógrafo e do amante. Às vezes você acha que está observando e às vezes você se sente dentro da cena. Obviamente, com essa revista independente, provocadora, esse grupo de artistas e de fotógrafos pretendia incomodar o status quo da fotografia de então. Isso criou uma divisão bastante clara entre os fotógrafos engajados, ligados à indústria editorial,
e os fotógrafos autônomos e independentes que estavam propondo realmente uma nova linguagem para a fotografia, uma linguagem que forçasse inclusive os limites do que se considerava como fotografia e como jornalismo. Essa é uma das séries mais importantes feitas pelo Moriyama em 1969. Ele já tinha se tornado um fotógrafo reconhecido e tinha ganhado uma distinção que era produzir uma serialização durante um ano numa revista japonesa, na Asahi Camera. Ele, ao longo de 12 meses, publica uma vez por mês um ensaio em que ele faz uma espécie de teoria da imagem, uma espécie de investigação filosófica do que significa a imagem e do que a imagem pode representar dentro do jornalismo. A série se chama Acidente, Premeditado ou Não, porque ele resolve investigar as diferentes maneiras pelas quais o jornalismo pode representar um acidente, um incidente, ou um evento, uma notícia dentro das revistas editoriais. Ela começa com esse grupo de fotografias em janeiro, em que ele tematiza o assassinato do Robert Kennedy durante a campanha presidencial nos Estados Unidos, mas obviamente ele não estava nos Estados Unidos para fotografar o assassinato e ele resolve pensar sobre as imagens que chegam ao Japão sobre esse evento. Então, alguns meses depois do assassinato do Kennedy, ele usa fotografias de tela de TV, xeroca fotografias de jornal, ou reprocessa imagens de segunda geração para construir um pequeno ensaio do impacto que essas imagens causaram nele quando ele soube da morte do Kennedy. O que era interessante dessa série é que ele desenvolvia a sua pesquisa visual dentro de uma revista de comunicação de massa. Essas eram revistas de ampla circulação, de milhares de exemplares no Japão e que eram voltadas a um público profissional e amador. Eram revistas que continham resenhas de produtos, concursos, ensinavam formas de fotografar, mas também apresentavam portfólios de fotógrafos e, nesse caso, inclusive abarcavam exercícios bastante conceituais sobre a relação da fotografia com o jornalismo. Nesse capítulo, por exemplo, em abril, o Moriyama resolve pensar sobre como o desenvolvimento técnico dos equipamentos de fotografia representava também uma crescente vigilância sobre os cidadãos nas cidades. E uma questão que a gente ainda hoje acompanha através da ideia de câmeras de vigilância, do reconhecimento facial, mas que já estava presente aqui em 1969, quando ele usava essas lentes e teleobjetivas e zoom para focar determinados elementos do cotidiano urbano. Em toda essa série, o Moriyama tenta abordar não só os problemas da imagem e do jornalismo, mas também todo o conflito do Japão, que vinha se industrializando muito rapidamente, né, e destruindo com isso as pequenas vilas, abafando os costumes tradicionais. Ele via e percebia, né, a poluição crescente, a introdução da criminalização e uma série de outras mazelas trazidas pelo capitalismo voraz que se instalava no país. Nesse período ele resolveu fazer um experimento um pouco diferente, que era viajar por uma superfície contínua, por uma linha reta e perceber o que aconteceria se ele simplesmente abrisse a câmera e começasse a fotografar e deixasse a realidade chegar até ele. Para fazer isso ele pensou em viajar pelas estradas do Japão e convenceu um editor a fazer algumas matérias em que ele pegava um carro, carona e atravessava o país fotografando sem parar. Era também o começo da ideia de usar a fotografia ou a câmera como uma metralhadora, né, que ele dizia. Eu simplesmente sentava no banco do carro e deixava o meu botão disparar a esmo. Com as fotografias que ele realizou durante esse período, ele depois editou um livro bastante importante chamado Um Caçador, em que ele faz uma sequência de imagens contínua, usando não só as fotografias que ele tirou na estrada, mas também fotografias que ele fez em matérias variadas e, inclusive, revivendo fotografias das séries anteriores, como as imagens da Provoke ou as imagens da série de acidentes publicadas na Asahi Camera. É parte dessa série uma das fotografias mais famosas do Moriyama, chamada Cão Vadio, feita em 1971, e considerada hoje um autorretrato do fotógrafo por causa da ideia do cão deambulante, que fica sempre caminhando pelas ruas e procurando uma nova parada. Pouca gente sabe que essa fotografia, na verdade, foi feita para uma matéria em que ele estava fotografando a cidade de Misawa, também uma base ocupada pelos americanos, e saindo do hotel de manhã, caminhando pelas ruas, ele encontrou esse cão que tem esse aspecto de um lobo, assim, passeando pela rua
e fotografou o cão. Ao longo do tempo, ele foi reusando essa imagem em diversos trabalhos, ela foi ganhando uma série de novas encarnações até realmente se consolidar como um autorretrato do fotógrafo. Hoje em dia, essa fotografia ela está em telas de serigrafia, mas também em camisetas, em bonecos, ela estampa veículos, pôsteres e todos os outros elementos do consumo e da cultura pop. Para um artista como Moriyama, que foi muito influenciado por mestres americanos como o fotógrafo William Klein e o artista Andy Warhol, viajar pela primeira vez a Nova York era realmente um momento de grande expectativa. E ele finalmente conseguiu fazer isso em 1971, acompanhando o artista gráfico Tadanori Yoko. Para essa viagem, o Moriyama separou uma câmera que tira fotos em meio quadro, né, que pega o negativo de 35 milímetros e divide na metade, faz cada vez uma foto usando metade do quadro do negativo. E com essa câmerazinha ele conseguia dobrar o aproveitamento do filme e fotografar extensivamente a cidade, produzindo essas fotos e essas associações bastante interessantes, porque lembravam inclusive páginas de livro, né, sempre construindo a imagem em dupla. Esse pequeno conjunto de imagens coloridas é muito interessante porque o Moriyama é bastante conhecido pela produção preto e branco, mas ele ao longo dos anos 60, 70 e 80 produziu também fotografia colorida. Essas imagens que nós encontramos no arquivo dele são imagens de vários momentos, algumas feitas por motivos pessoais, outras feitas para as revistas. As revistas naquela época imprimiam pouca fotografia colorida porque era um processo de impressão mais caro, então na verdade a saída dessas imagens era pequena, mas obviamente se vê que o Moriyama usava a fotografia e a cor não só como um elemento descritivo, né, da cena que ele estava fotografando, mas justamente para adicionar uma camada expressiva para aquele momento, como acontece aqui ou naquele lugar. Ao longo do fim dos anos 60, começo dos anos 70, o Moriyama vai radicalizando cada vez mais essa reflexão sobre o que é uma imagem, qual a natureza da imagem e o que de fato pode oferecer uma imagem, até que em 1972 ele produz essa obra bombástica, que originalmente é um livro chamado Adeus Fotografia. Esse livro, ele diz, era uma forma de dar adeus às fotografias pacíficas, socialmente engajadas, as fotografias que não duvidavam do que a realidade e do que a fotografia era. Ele obviamente estava se contrapondo ao engajamento de certos fotógrafos do período que olhavam para a fotografia como uma janela transparente do mundo, que não assumiam a subjetividade e a particularidade que existia na produção de cada imagem. Era um momento de tensões bastante acirradas e para fazer o livro o Moriyama pegou um monte de fotografias que ele tinha no laboratório descartado, até fotografias que estavam no chão, riscadas, rasgadas, pegou inclusive fotografias de outros fotógrafos que ele teria ampliado, juntou numa pilha, ampliou essas imagens e entregou para os editores para que eles próprios sequenciassem a ordem das imagens. O livro era um manifesto radical desse poder de crença, né, na imagem. Ele, através dessa ideia de mostrar os negativos, de mostrar, né, o furo do próprio filme, as manchas, os riscos, os ciscos da imagem, ele queria reforçar a ideia de que a fotografia nada mais era do que uma superfície bidimensional, né, não havia nada além daquela imagem, ela era uma representação do mundo, ela não podia ser tomada pelo próprio mundo e de que não havia nada além dela, talvez até de que a gente não conseguiria transformar a sociedade através da imagem. Os anos 80 são um momento importante de retomada do Moriyama. Ele deixou para trás aquela radicalização dos anos 70, mergulhou no final dos anos 70 numa crise criativa, inclusive depressiva, e voltou a ter um entusiasmo pela fotografia no começo dos anos 80 com a ajuda dos editores amigos que o convidaram para fazer séries nas revistas. Nesse período ele fez duas séries muito importantes, uma série chamada Luz e Sombra e uma série chamada Memórias de um Cão. Na série Luz e Sombra, que ele fez para a revista Shashin Jidai, a convite do editor Akira Suei, Moriyama resolveu investigar a essência da fotografia. Era como se, tendo ele trombado ali com a imagem nos anos 70, ele agora desse um passo para trás e tentasse olhar para o que está na essência da imagem e da constituição da visão fotográfica. Ele vai se encantar com os mestres da história da fotografia
e com os elementos mais básicos da produção fotográfica, como o grão de prata, a sombra, a luz, a definição, esses pequenos detalhes que conformam o mundo. E vai começar a caminhar pelo seu bairro, pela sua vizinhança, em busca dessa sensualidade presente na realidade. É uma série muito interessante porque ele vai mostrar pequenos elementos da vida, do cotidiano. Em geral, esses elementos aparecem de formas muito fechadas, né, em close-ups assim, muito aproximados. Muitas vezes o fotógrafo, inclusive, está quase colado ao chão, fotografando coisas que ele vê, uma garrafa, uma pedra, um pneu. Mas é também um momento em que esses elementos ganham uma presença escultórica, bastante sensual, por causa dessa nova forma de trabalhar a luz e a prata. Se a gente pensar nas imagens dos anos 70, completamente desfocadas, rabiscadas, de uma leitura assim muito difícil, né? As imagens dos anos 80 operam numa chave completamente oposta, porque elas têm uma nitidez e uma clareza e uma definição muito palpável. A ideia de que a fotografia não é necessariamente um documento de um lugar e de um momento, mas é que ela pode surgir de formas novas e ser reencarnada para sugerir novos sentidos, dominou a produção do Moriyama nesse período e fez com que ele produzisse, por exemplo, esses grandes painéis associando imagens de períodos muito diferentes. A gente vê aqui, por exemplo, fotografias de um bar em Shinjuku, inclusive com essa ideia da estampa fotográfica, que a gente experimentou muito aqui na exposição, ou, por exemplo, fotografias em que ele sobrepõe a imagem, né, pioneira do Niepce, com a sua própria vista do seu ateliê, fotografias contemporâneas de Tóquio, fotografias feitas nos anos 60 no cinema. Quer dizer, o próprio arquivo do Moriyama ganhou uma liberdade para ser recombinado nesses painéis que sugerem outras ideias e outras experiências sobre a cidade. Em 2017, o Moriyama produziu essa série chamada Uma Linda Mulher. É uma série interessante porque fala sobre a sedução da sociedade de consumo, a gente cada vez mais obcecado pela representação da nossa própria imagem e também cada vez mais abduzido pelas telas e pela circulação das imagens. Para representar isso, Moriyama propôs essa instalação em que você já não consegue mais distinguir o que é uma fotografia e o que é o fundo, né? A figura e o fundo começam a ficar borradas e você vai sendo engolido por essa profusão de imagens quase vertiginosa. No começo dos anos 70, Moriyama lançou uma pequena publicação independente para dar vazão ao trabalho pessoal que ele fazia em contraposição ao trabalho editorial que ele produzia encomendado pelas revistas de grande circulação. Ela chamava Kiroko, que era registro em japonês, e foi uma publicação que teve vida curta, de cerca de 2 anos e 5 exemplares. No começo dos anos 2000, ele resolveu reativar essa publicação e deu para ela um nome internacional de Record. A Record passou a ser o grande diário visual do Moriyama. Desde 2006 ele já produziu cerca de 50 exemplares. É uma revista que condensa a produção dele cotidiana. Moriyama tem uma rotina bastante regular. Ele todo dia acorda e sai para fotografar as ruas. E vai caminhando, 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 e através desse exercício de exploração, às vezes do mesmo bairro, ele vai produzindo uma espécie de investigação social, arqueológica e histórica das cidades. Ele é fascinado pela fotografia de rua e se tornou um dos grandes nomes desse tipo de fotografia, e essa produção madura vem sendo publicada na revista Record. Poucos fotógrafos compreenderam tão bem as cidades como Moriyama, a ponto de uni-las numa só trama. Qualquer lugar que ele fotografa parece com Shinjuku, que é o bairro de predileção dele. A sobreposição de planos, a desorganização hierárquica, a profusão de cliques lembram que a vida é um fluxo constante, uma experiência difusa, opaca, fragmentada. É nas cidades que o Moriyama projeta as obsessões e os fetiches, suas crises, suas inseguranças, seu otimismo, seu pessimismo. E o Record é a súmula dessa experiência pessoal e coletiva, dessa dimensão pública e privada que o fotógrafo carrega consigo. É também o ponto alto e recente de um longevo e desafiante projeto fotográfico.